É interessante que hoje, quando eu meditava essa passagem do Evangelho, a primeira coisa que me veio foi vingança. Hoje é um dia de vingança. Nós estamos relembrando a vingança de Deus. Depois eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Até no livro do profeta Isaías, lá diz no capítulo 35, versículo 4, eis que Deus vem para vingar. Primeiro vamos entender o que é uma vingança. Aí no momento da meditação eu me distraí e acabei me lembrando de um filme muito antigo que passava antigamente na TV, quando eu era criança. Esses filmes de faroeste, que não passa mais, né? E esse filme, o nome do filme Era Uma Vez no Oeste. Ali até a dona Márcia com o seu Jorge estão balançando a cabeça ali. Esse filme é interessante, que ele começa com um homem com uma gaita, que ele fica sempre tocando aquela gaita. Ele chega numa cidade, ele toca a gaita, uma música assim meio que melancólica. E aí ele vai se tornando conhecido aos poucos, mas sempre numa atitude de não falar muito. Aí ele está atrás de um homem. Mas que homem é esse? Tá bom, vou passar logo para o final. No final do filme existe um duelo entre ele e esse homem. E ali estão os dois, né? Prontos. O filme, quando vai passando, ele vai demorando, vai mostrando a fisionomia de um, vai mostrando a fisionomia do outro, até que engatilha, mata, aí ele atira, aí o outro pega assim, tenta colocar o revólver no... Como é que chama aquele negócio lá? É, isso aí mesmo. Tenta colocar lá e de repente ele cai no chão. Quando ele cai, porque para esse homem, o da gaita era sempre um mistério. Quem é esse cara que está atrás de mim o tempo todo? Então, quando ele cai, aí ele vai, pega a gaita dele, coloca na boca. Aí o homem que já está ali prestes a morrer, ele se lembra de uma das maiores atrocidades que esse homem tinha feito. O que foi que ele fez? Ele pegou o irmão desse rapaz, desse homem, que ele já era mais novo, colocou nos ombros com uma corda no pescoço. E aí colocou a gaita na boca dele, para ele tocar a gaita até ele se cansar. E quando ele se cansasse, ele cairia no chão e a corda apertaria o pescoço e mataria o irmão dele. Olha a vingança do cara. Matou o irmão. Eu acho que é uma das piores mortes que a gente pode observar assim humanamente, né? Enquanto ele ficava em pé segurando o irmão que estava em pé dele com a corda no pescoço, ele tinha uma grande responsabilidade. Ele não podia cair, porque se ele caísse, o irmão morreria. Então ele fica ali, aí vai, ele começa, as pernas começam a tremer, ele começa a suar, e a gaita na boca tocando, e aquele negócio todo, aí ele cai. Quando ele cai no chão, o irmão dele desce e a corda mata. Que atrocidade! Então passou o tempo, e aquele homem, ele guardava no coração, eu preciso me vingar. Ele matou o meu irmão, eu vou matá-lo também. E matou. Essa é a vingança humana. Deus hoje mostra, através de uma morte diferente, a vingança de Deus. Lá no prefácio, que daqui a pouco eu vou rezar, lá vai dizer o seguinte, que na árvore do paraíso, o homem foi enganado, e por isso o pecado entrou no mundo.
mas na árvore da cruz. Lá não está usando a palavra vingança, mas na verdade é isso. Deus se vingou. Deus venceu Satanás na árvore da cruz. Essa é a vingança de Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que o pecado original entrou no mundo, o que foi que o homem fez? O homem deu as costas para Deus. E a partir do momento que o homem dá as costas para Deus, eles só começam a pecar, fazer tudo. Fazem tudo o contrário. Já não fazem mais como Deus queria, como Deus desejava que nós vivêssemos no paraíso. Porque lá no jardim do Éden, chamado o jardim do gozo, a interpretação da palavra Éden quer dizer isso, né? O lugar do gozo, o lugar da felicidade. Paraíso é isso, é o lugar da felicidade. E o homem nega essa felicidade na hora que ele obedece a Satanás, quando ele incita o homem e a mulher a comer daquele fruto. Então agora o homem faz tudo o contrário. Aí Deus dá os mandamentos para ver se o homem consegue, né, através dos mandamentos, consegue fazer aquilo que ele manda, mas mesmo assim o homem começa a negar. E aí Deus vem se vingar. Se vingar de nós e se vingar da serpente. Por isso que aí dá para nós entendermos, né, o que o Evangelho está dizendo. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, tá vendo? Deus não enviou o seu Filho para acabar com todos nós, porque era isso que nós merecíamos. Olha a vingança dele. Não, a vingança dele é essa. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí pronto. Deus agora, ele recomenda, no dia de hoje, a igreja nos leva a fazer essa memória. Todos os católicos, eu estou falando católicos, deveria ser todos os outros, mas como os outros se sentem ofendidos, então, problema de quem sente-se ofendido. Então, para os católicos, todos nós hoje somos chamados a estar diante da cruz e ver quem está crucificado. Uma das artimanhas de Satanás foi essa. Com essa história dos evangélicos, dos protestantes, de idolatria e tudo mais, nós não vamos ser burros como eles, que ficam dizendo que a imagem, nós estamos adorando a imagem. Aí muitos católicos se deixaram levar por isso e tiraram os crucifixos das suas casas. Até nas escolas confessionais, ou seja, as escolas católicas, por isso que são confessionais, entraram na onda também. Claro que tirar os crucifixos das nossas casas, dos nossos lugares onde nós trabalhamos, aqui estou falando para os católicos mais uma vez, viu? Para nós católicos. Tirar é não lembrar, é para não lembrar como Satanás foi vencido, como a morte foi destruída, foi matada. É não ver com os nossos próprios olhos naquela imagem. Nós sabemos muito bem que ali é só uma imagem, não é Jesus Cristo, mas ela nos leva a Jesus. Por isso que não é idolatria. Seria idolatria se não nos levasse para Deus, mas nos leva para Deus. Por isso nos faz nos lembrar. Então, quando nós olhamos, nós vemos como a porta do paraíso se abriu para nós. Agora, não o paraíso terrestre, mas o celeste. No paraíso terrestre, lá mostra que de vez em quando Deus ia lá. No paraíso celeste, que é o céu,
Não, Deus, nós vamos estar com Deus. Nós viveremos para sempre com Ele. Não é que Deus vem nos visitar. Nós iremos para lá para morar com Ele. Então hoje, quando a igreja nos convida a venerar, a adorar aquele que está na cruz, Ele está nos levando a isso, como eu já falei. Olha só como Deus se vingou, meu Deus. Ele mandou o Filho dele. Olha como Jesus morreu por nós. Que vergonha, meu Senhor. O Senhor tem que passar por isso. Como diz Daniel lá no capítulo 9, o meu rosto fica corado de vergonha de saber que foi preciso que Deus morresse para me salvar. Isso é uma vergonha, porque Ele não deveria ter morrido. Mas para Ele não ter morrido era preciso que nós continuássemos como Deus sempre quis que nós vivêssemos no paraíso. Mas porque nós pisamos na bola, agora Deus tem que passar por isso, como na leitura de hoje da carta aos Filipenses, né? É opcional, pode ser Números ou Filipenses, eu preferi Filipenses, aonde fala aqui, né, que ele se humilhou. A humilhação de um Deus de se tornar um homem como nós, para morrer na cruz pela nossa salvação. É uma alegria misturada com uma tristeza e ao mesmo tempo com uma vergonha. A vergonha, Ele está lá na cruz por causa do meu pecado. A tristeza, porque Ele morreu. Mas a alegria, porque Ele me salvou. É isso que nós devemos meditar. Então, Satanás, sabendo de tudo isso, que nós precisamos sempre trazer isso à memória, e a melhor forma de nós trazermos à memória também é vendo com os nossos próprios olhos, ali na cruz, como tudo aconteceu. Ele quer tirar isso do nosso meio. Mas hoje eu quero convidar os católicos que tiraram as suas cruzes das suas casas por influência protestante. Como eu falo, né? Crie vergonha na cara e traga de volta. Porque quando um católico, ele começa a entrar nessa linha, ele já começa a apostasia. Ele já vai abandonando a fé que Deus nos dá na igreja. E na igreja católica é uma tradição, é um costume, nós temos o crucifixo para nós rezarmos. Não somente o Santíssimo Sacramento, mas através também da cruz. Então, quando uma pessoa tira, ela já está começando a apostatar, está abandonando a fé, já está se tornando protestante. E não é a cruz somente o madeiro, não. É com a imagem de Jesus. Porque aí vai virar protestante mesmo. Porque eles, com a ideia de questões de idolatria, eles ainda permitem uma cruz uma cruz lá de madeira, claro, né? Sem o crucificado, para não dar a impressão que está tendo adoração e caindo no pecado da idolatria. Então, nós católicos, a cruz tem que ter o crucificado, a imagem do crucificado. Se não tiver, nós estamos caminhando para o protestantismo. E a gente vê essa lástima em algumas igrejas católicas, que só tem aquela cruz lá, sem a imagem do crucificado. E essas paróquias que têm a cruz sem o crucificado, é sinal de protestantismo. É igual a igreja presbiteriana, né, que tem lá a cruz sem o crucificado. Porque vê só a cruz, só um madeiro, só o madeiro, é um madeiro ou uma madeira. Mas
A madeira, cruz, com o crucificado dá um tom diferente. Ali está aquele que me salvou. E aí o convite é o seguinte, aí vem as mais interpretações. Coloca-se assim, né? Tá vendo como Deus é misericordioso? Olha, Ele veio para nos salvar. Deus, Ele não veio nos condenar. Ele veio nos salvar. Até aí está tudo certinho. Mas quando para nisso e não gera conversão, porque precisa gerar conversão. Porque o pessoal se utiliza da misericórdia de Deus para continuar nos seus erros. E aí não há mudança. Deus é misericordioso, Deus não veio condenar, e por Deus não vir condenar, eu continuo no pecado, porque Deus não veio condenar. Então eu continuo naquela vidinha errada, sem mudança de vida. Sabe aquela vidinha do católico que cai no pecado e depois vai se confessar, e depois da confissão ele volta a cair de novo, e depois que ele cai ele volta de novo para a confissão, e depois da confissão ele volta para o pecado de novo. E, gente, quando é que vai mudar de vida? Quando é que vai se converter? A confissão, ela precisa gerar mudança, conversão. Ou seja, Senhor, eu vim aqui te pedir perdão por causa desse pecado que eu cometi. E quando se sai do confessionário, não deveria se fazer mais aquilo não, isso é conversão. Enquanto continuar, não tem conversão, é só uma confissão. Vocês estão me entendendo? Não tem essa história que o pessoal fala do cigarro e cafezinho? Você fuma e depois toma um cafezinho, depois você toma um cafezinho e fuma. Quando é que você vai parar de fumar? Então não há conversão. Quando se fala de pecado mortal, os pecados mortais, eles não deveriam existir na nossa vida. Por isso que São João diz que quem crê em Jesus, quem é de Jesus, não peca. Então, quando ele diz assim, não peca, ele está se referindo aos pecados mortais. Mas essa vidinha vai, aí sai do... padre, eu vim me confessar, qual é o pecado? Eu matei, eu caí no pecado da masturbação, eu traí minha mulher, e não sei o quê. Você sabe que eu sou fraco, né, padre? Não sabia, não. Não vem justificar. Então tá bom. E aí, meu filho? Você vai parar de ver pornografia. Você já viu? Você vê pornografia, cai na masturbação, ou cai com a sua namorada lá e tudo. Então, você vai parar quando? Não sei, padre. Não sei. Aí tá vendo? Mas está confessando. Era para ele sair dali dizendo assim, não, padre, eu não vou mais roubar. Chega, eu não quero mais roubar, eu não quero mais cair nesse pecado da sexualidade, eu não quero, padre, com a graça de Deus, eu vou fugir de todas as situações. Não, você vai para o confessionário, confessa, passa uns dias, aí passa o dedinho lá no celular, começa a ver de novo, aí cai, aí vai, tem que confessar, aí vai lá, confessa, aí depois volta. Meu Deus, quando vai mudar? Você está vendo como é entender errado a misericórdia de Deus? Se entende a misericórdia de Deus nesse sentido. Mas Deus me ama como eu sou. Né? Fazendo essa sem vergonhice aí. Deus te ama, né? Ama sim, mas quando você vai mudar?
Aí é preciso mostrar que depois que nós vamos diante da cruz e nós vemos a vingança de Deus, aí depois que nós meditamos e vemos como Deus nos salvou, aí nós deveríamos sair dali dizendo assim: Senhor, eu não quero mais, porque agora vem a outra parte que ninguém quer saber mais disso. E a segunda parte é Deus dizendo assim: olha, a minha parte eu já fiz, e a sua? Você vai parar ou não vai? Porque, meu filho, na primeira vez eu te livrei do inferno, foi por isso que eu morri, por isso que eu não vim condenar você, eu te livrei do inferno. Agora, com a minha morte, eu abri a porta do céu, agora você resolva, você vai mudar ou não vai? Porque agora Deus não vai fazer mais nada. Olha, Deus no Antigo Testamento, nós vamos vendo quando Ele vai preparando-nos para a vinda de Jesus, Ele vai fazendo muitas alianças conosco, muitas alianças, para que nós pudéssemos ter em mente que nós deveríamos mudar. E quando Jesus chegasse, era para Jesus encontrar todos nós assim, olha, tudo já assim, com o coração convertido, só esperando Ele morrer para eliminar tudo. Era assim que Deus deveria nos encontrar. Por isso que fala, né, que João Batista iria preparar um povo que estaria o quê? Preparado para esperar Jesus. Não é um povo que estaria no pecado, vivendo a vida errada. Era um povo pecador que estaria esperando a morte de Jesus na cruz. É isso. Então Jesus vem, Ele morre, Deus chega no ápice. Quando Deus envia o seu Filho, é porque agora não tem mais outra forma. Acabou. Não vai ter a segunda vingança mais. Acabou. É Deus por Deus. Acima de Deus não tem mais ninguém. E se foi Deus que nos salvou, não tem mais como. Só que agora nós precisamos dar uma resposta. Então, olha, as prostitutas, aqueles que vivem a ideologia de gênero, os católicos que estão vivendo isso, porque se eu falar dos outros vão ficar ofendidos. Então, só os católicos, eu estou falando, os católicos que vivem aí, que acham certa a ideologia de gênero, os católicos que acham certo essa questão de homem viver com homem e mulher vivendo com mulher, os católicos que acham sim que o aborto deve acontecer dependendo da situação. Os católicos de lá de fora não, de lá vivam do jeito que quiser, eles vão dar a resposta dele, problema deles. Eles não creem em Deus, e não crendo em Deus não vai mudar, Deus existe do mesmo jeito. Então todas essas pessoas hoje devem chegar diante da cruz e dizer assim: Senhor, mas não, eu não quero mais, não quero. Aí veja a misericórdia de Deus. Tá bom, meu filho, agora você me fez feliz. Eu estava com muita raiva de você. Com essas suas atitudes, você só dava pontapé na minha cara, mas você está dizendo hoje, diante do meu filho que morreu na cruz, que você não vai fazer isso? Não, eu estou muito feliz. Meus filhos, agora persevere, continue firme aí, olha, porque quando você morrer, você virá para morar comigo. Mas você decide. Deus não vai mais ficar puxando ninguém e dizendo: vem para o meu lado, vem para cá, você também fica. Não, ele não vai, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, agora cada um resolve sua vida. Se você quer viver tudo isso que eu acabei de dizer, pode viver. Se você quer ser corrupto, olha, seja um verdadeiro corrupto, aproveita, rouba de todo mundo, não só de alguns, rouba mesmo. Enche a tua casa, faz da tua casa um cofre como a casa de tio Patinhas.
Pega mesmo, vai pegando dinheiro, vai enchendo, pega de todo mundo, viva, desfrute de tudo isso, no roubo, vai desfrutando, pega de quem você quiser, porque agora você tem que dar a resposta. Não, Senhor, eu quero continuar nessa vida. Então Deus vai cruzar os braços e vai dizer: eu não posso fazer mais nada, meu filho. Se nem com a morte do meu filho você não muda, o que é que eu posso fazer? Agora também não venha com aquela conversinha fiada, porque não sei se vocês sabem, essa conversinha fiada, ela veio lá do inferno. Essa mentira que depois vai para o céu. Essa é a mentira de Satanás, que todo mundo, tem muita gente acreditando. Não muda de vida, Deus é misericórdia. Um dia eu fiquei assim, olhando, aí um sacerdote, né? Em uma reunião, eu sei que ele estava mandando um recadinho para mim. Como ele não tinha coragem de falar diretamente, ele aproveitou naquela reunião, porque assim, as pessoas não têm coragem de falar diretamente, ela manda recado na reunião, né? Aí ela disse assim: eu só prego a misericórdia. Eu não falo de inferno. Inferno é coisa do Antigo Testamento, o Deus vingador. Eu só falo do Deus misericordioso, que é Jesus Cristo. Como se Jesus, quem falou de inferno diretamente foi Jesus. No Antigo Testamento não fala de inferno. Quem disse haverá choro e ranger de dentes foi Jesus. Foi Jesus que disse: vai ser partido ao meio e ser jogado nas trevas exteriores. Quem falou foi Jesus, não fui eu não. Aí você vê, né? Pode acreditar. Quando a pessoa fica falando muito de misericórdia de Deus, que não fala essas coisas, vai ver a vida. Está se escondendo na misericórdia de Deus para viver uma vida errada. Aí fica falando de misericórdia. Não, eu não falo de inferno, nem falo de teologia da libertação também, disse assim, né? Eu só falo da misericórdia, porque o rosto misericordioso de Jesus, ai, tão bonitinho, né? Meu Jesusinho, meu amado, aí, meu Jesusinho misericordioso, e continua no pecado, né? Você pode acreditar que aqueles que não falam do inferno é porque estão vivendo uma vida errada. Então ele amortece a consciência dele falando assim, do Deus da misericórdia, do beijinho, do meu abraço, meu Jesusinho, queridinho, da minha vida, e não muda de vida. Aí eu vi que estava mandando um recadinho para mim, eu fiquei quieto. Quieto eu fiquei e quieto ficarei. Porque não está falando a verdade. Meus irmãos, se nós não pensarmos na existência do inferno, ou seja, na existência de que um dia nós iremos pagar pelos nossos pecados, se nós não pensarmos nisso, ninguém muda de vida. Se nós só pensarmos que Deus é misericordioso e Deus é bonzinho, e Ele é bonzinho mesmo, não é bonzinho, Ele é bom. Se nós pensarmos somente que todos nós iremos para o céu, e nós não entendermos que Deus vai fazer com que Ele vai deixar que cada um faça a sua escolha, porque assim, se eu vivo no pecado, eu estou indo para o inferno. Se eu não vivo para o pecado, eu estou indo para o céu. É simples assim. Então Deus é tão bom que Ele deixa cada um ir para onde quiser. É aí que está a misericórdia de Deus. Ele deixa a livre escolha, porque ele já fez tudo o que tinha que fazer. Então tá bom. Eu vou falar da misericórdia de Deus, sim. Vou falar que Deus é amor, sim. Mas eu também vou dizer que Deus não é brasileiro, que fica dando jeitinho para tudo. Ele já deu o jeito. E eu tenho que alertar.
Olha, se você vive nessa vida, cuidado. Você poderá não se salvar. Olha, se você está nessa vida boa, continue. Você está indo para o caminho certo. Vá em frente. Persevere. Olha, cuidado, depois da morte existe o inferno para os condenados e o céu para os absolvidos. E aí eu termino dizendo assim: se você não acredita no que eu estou dizendo, só depois da morte tu verás quem está certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.